Grant sempre se orgulhara de sua habilidade meticulosa em resolver problemas. Como mecânico autônomo, que já servira em uma frota de defesa planetária desativada, ele entendia de circuitos e fiação. Mas nada disso o preparou para uma noite na fronteira escaldante, onde uma alienígena imponente com pele violeta se ajoelhava diante de sua filha pequena. Ele pousara sua rover antiquada naquele mundo desértico horas antes, à procura de peças de reposição para manter sua pequena nave funcionando. Em vez disso, encontrou o que parecia ser uma cruzeiro interestelar elegante, preso na areia, com um propulsor parcialmente arrancado do encaixe. Sua filha, Aya, tropeçava na poeira com um módulo de energia nas mãos, tentando ingenuamente enfiá-lo no chão. Ela não fazia ideia de que a alienígena alta que se ajoelhava ao seu lado pertencia a uma espécie raramente vista fora dos sistemas centrais. A forma graciosa da mulher brilhava sob a luz do fim do dia, todo o seu corpo coberto por um macacão intrincado que parecia tecido de material avançado. A nave dela zumbia suavemente, exibindo arcos de azul pálido perto de seu motor principal. No momento em que Grant avistou o design, deduziu que era uma configuração high-end de algum canto rico da galáxia. Ele se agachou para verificar o dispositivo que segurava uma chave de condução pessoal que o livrara de mais apuros do que podia contar. Ele removera parte do revestimento da nave para expor o labirinto de cabos dentro. Enquanto testava conexões, ele olhou para o rosto da alienígena. Ele não fazia ideia de quem ela era, só que seus padrões de fala soavam refinados, como se tivesse passado a vida em um lugar onde cada sílaba era calculada. Aya deu palmadinhas no joelho da alienígena, balbuciando algo sobre o aparelho que segurava. A alienígena assentiu em uma maneira quase régia, mas com um toque de curiosidade. Grant suspeitava que ela talvez não estivesse acostumada com crianças. Mesmo assim, ela nunca se encolheu. Parecia aberta ao fascínio da criança, estendendo ocasionalmente uma mão delicada para verificar o objeto arranhado que Aya segurava. Ele só concordara em consertar aquela nave porque era a coisa certa a fazer. Ele a encontrara mais cedo andando de um lado para o outro perto de sua nave encalhada, a frustração clara em cada respiração controlada. Ela falara com urgência discreta, explicando que seu propulsor fora danificado por destroços em órbita. Grant avançou para ajudar sem exigir créditos ou agradecimentos. Era um reflexo. Ele via um desafio mecânico e mergulhava de cabeça. Outro fator crucial foi o puxão gentil de Aya em sua manga, como se o instasse a ser gentil. O vento do deserto trazia aquele sussurro sutil do vazio encontrado em mundos áridos, interrompido apenas pelo ranger da velha caixa de ferramentas de Grant. Ele vasculhou em busca de um carretel de fiação universal. Depois enfiou a cabeça numa escotilha de acesso perto das entradas laterais da nave, expondo as placas de controle. Ele assoviou diante da complexidade. Fileiras de microchips avançados brilhavam em filas ordenadas. Pareciam décadas à frente de qualquer coisa que ele já manuseasse na fronteira. "Eu não posso prometer um conserto perfeito", ele murmurou. "Mas, se você precisar que o propulsor seja reconectado e seu sistema de voo estabilizado, posso tentar fazer algumas ligações alternativas. Farei um teste completo antes de você acionar esse motor." A alienígena o encarou por um momento. Os olhos lilás refletiam cautela. Sua abordagem à tecnologia é incomum. Sua voz ressoou com autoridade tranquila. "Mas se você conseguir restaurar a funcionalidade parcial, eu estarei endividado." A partir daquele ponto, ele começou a mexer.
Ele substituiu um conjunto de linhas de fibra ótica cortadas por peças de sobressalentes de sua rover. Improvisou uma interface para que o computador de bordo não rejeitasse a substituição. Enquanto isso, Aya pulava ao redor, rolando um pequeno módulo esférico na areia, guinchando sempre que ele acendia. A alienígena olhava para a criança com curiosidade, como se tentasse decifrar um costume estrangeiro. Enquanto Grant emendava cabos, ele notou uma insígnia gravada numa parte do casco. Tinha curvas ornamentais que formavam uma insígnia de um brasão régio. Ele nunca vira essa insígnia em nenhuma nave comercial comum ou nave de guerra padrão. Mesmo assim, ele não fazia ideia de que a pilota da nave era muito mais do que uma simples viajante. Ela não dissera nada para revelar sua posição. Raramente oferecia dados pessoais. Evitava contato visual direto sempre que ele perguntava como ela se viu sozinha em um setor remoto. Conforme a noite avançava, ele montou lâmpadas portáteis. Sua filha batia palmas cada vez que uma lâmpada acendia com um clarão. Sua nova companheira alienígena, uma mulher que se apresentou apenas como Aira, mantinha a distância. Ela parecia fascinada pela dinâmica pai e filha. Em um ponto, Aya ofereceu um pedaço de fruta seca e parou, como se analisando a etiqueta local. Então ela aceitou com um aceno polido, provando experimentalmente, antes de dar uma pequena inclinação de cabeça apreciativa. Grant retomou seus reparos, vasculhando fios que serpenteavam ao redor do console central. Muitos deles estavam queimados. Parecia que a nave passou por um bombardeio, possivelmente um tiroteio, embora ele nunca perguntasse. Pessoas na fronteira raramente contavam todos os seus segredos. Em vez disso, ele se contentava com observação. O casco tinha marcas de queimadura consistentes com rajadas de laser. O assento do piloto tinha blindagem reforçada, típico de aristocratas de alto escalão ou funcionários de nível alto que temiam tentativas de sabotagem. Mas ela não tinha comitiva óbvia, nenhuma insígnia oficial de nave além daquele brasão. Isso alimentava a sua curiosidade. Por que alguém aparentemente tão rico atravessaria os confins da galáxia sozinha? Aira não ofereceu explicação imediata. Ela principalmente o observava mexer, ocasionalmente se ajoelhando para lhe passar componentes especializados que ela tirara de compartimentos escondidos. Ela demonstrava uma maestria impressionante em engenharia avançada, embora deixasse ele liderar. Mas talvez ela estivesse incerta sobre materiais locais ou know-how da fronteira, ou talvez ela simplesmente reconhecesse que ele tinha a habilidade mecânica para lidar com tecnologia incomum. Enquanto isso, Aya fazia um jogo de juntar parafusos e entregá-los ao seu pai. "Peguei!" piou a menina, deixando um pedaço de metal na palma calejada de Grant. Ele deu um meio sorriso e testou o tamanho da peça. Então ele se tornou para Aira, murmurando: "Os suportes do propulsor provavelmente estão estáveis o suficiente se encaixarmos estes abaixo do braçal principal." Ela assentiu, aproximando-se para ver como a reconexão prosseguiria. A postura deles ao redor da nave espelhava a imagem que mais tarde definiria aquele dia todo. Grant ajoelhado com uma chave, sua filha agachada na areia e Aira curvando-se para examinar o metal, seu cabelo brilhando sob a luz das estrelas. Um brilho da escotilha aberta fornecia o pano de prano para este trio improvável. Para qualquer estranho, poderia parecer uma cena familiar bizarra, mas era simplesmente um encontro inesperado, tudo dependendo da pane da nave. O ajuste final do propulsor levou horas.
Grant teve que reconectar dezenas de linhas cortadas e calibrar a propulsão para que o computador de bordo reconhecesse os novos módulos de sensores. Enquanto ele se esforçava, Ira o estudava sempre que ele ficava frustrado com o labirinto de circuitos. Ele soltava uma pequena exalação e remexia na sua caixa de ferramentas, murmurando sobre firmware inconsistente. Ela parecia divertida. Ele até brincou baixinho. Deixa-me adivinhar. Luxo Galáctico High-End encontra a engenharia da fronteira. Este pode ser o concerto mais estranho da minha vida. Em um ponto, Aya irrompeu em lágrimas de cansaço. Grant parou tudo, pegou-a e tentou acalmá-la para dormir. Ele a balançou gentilmente, cantarolando uma velha canção de seu tempo em um navio de carga. Esse lado da paternidade claramente deixava a Ira perplexa. Ela assistia de uma curta distância, olhando ocasionalmente para o propulsor parcialmente remendado, mas nunca interrompendo. Ao amanhecer, os sistemas da nave piaram. Grant testou uma pequena ignição no propulsor, provocando um brilho azul fraco. Ele cortou a energia rapidamente, satisfeito que pelo menos as conexões básicas estavam funcionais. Próximo passo: integrar o console de voo por dentro e ver se algum sistema de segurança é acionado. Ele mancou até o apertado cockpit, com sua filha dormindo em seu ombro. Ira seguiu atrás, sua postura rígida. Em segundos, ele avistou outra camada de instrumentação avançada. "Tem certeza de que você é apenas uma viajante casual?" ele perguntou. "Esta nave está carregada com software de segurança suficiente para rivalizar com... bem, nem sei, alguma frota real chique, talvez?" Ela desviou os olhos. "Tive uma vida complicada. Você viu as queimaduras no casco? A posição da minha família me torna um alvo. Digamos que aprendi a ser cautelosa." Ele não era do tipo que se intrometesse, então deixou para lá. E ele conectou um módulo de diagnóstico ao console principal, verificando o status dos propulsores. As leituras mostraram sucesso parcial. O propulsor estibordo estava estável. A brecha no casco estava selada. As linhas de combustível e suporte de vida estavam a 71% da capacidade. Não perfeito, mas suficiente para a viagem subluminal. Ela deu um suspiro quieto de alívio. Seus ombros caíram enquanto a tensão derretia de sua postura. Momentos depois, um sinal de entrada bipiou. Ela ficou tensa, dirigindo-se ao console. Seus dedos longos moviam-se habilmente pela tela. Grant ouviu uma enxurrada de transmissões codificadas. Soavam urgentes. Ela fechou o canal rapidamente, exalando com irritação. Ela se virou para ele, expressão presa entre gratidão e alarme. "Minha rota de voo foi comprometida. Talvez haja naves hostis se aproximando. Preciso partir logo." Grant enfrentara escaramuças com piratas sem lei e senhores de guerra inescrupulosos nos sistemas externos. O tom em sua voz, a seriedade daquela ligação, sugeria algo mais, uma perseguição perigosa. Ele sentia um calafrio de pressentimento. Mesmo assim, ele não fez perguntas diretas, ele apenas se virou para verificar as leituras de dados. Baseado no desempenho de seus propulsores, você poderia escapar da órbita se mantiver baixo estresse no motor. Use a rota do piloto automático para cruzar o poço gravitacional. Estou supondo que você tem um hiperpropulsor para o próximo salto." Ela assentiu, embora a preocupação persistisse em seus olhos. Com as verificações finais concluídas, eles pisaram na areia do deserto. O céu havia clareado para uma névoa dourada. Foi então que algo inesperado irrompeu no horizonte, uma lina de veículos. Formas escuras e elegantes subindo as dunas avançavam. Pareciam pertencer a uma milícia particular ou esquadrão mercenário. Suas plumas de poeira eram organizadas demais para uma caravana casual. A mandíbula de Ira ficou tensa. Ela vasculhou dentro de um compartimento oculto no exterior da nave, recuperando uma arma esbelta que se desdobrou com um leve assovio. Ela olhou nos olhos de Grant. "Eles me encontraram." Ele piscou, ajustando o peso de Aya em seus ombros. "Melhor nos movermos. Minha rover fica meio quilômetro daqui,
mas não será de muita ajuda se estes estranhos estiverem fortemente armados. Ela escaneou o perímetro. Eu posso lidar com eles se conseguir calibrar totalmente a sequência de partida do propulsor, mas ainda preciso de alguns minutos para calibrar a sequência de partida. Ele pesou o risco. Se aqueles mercenários avançarem para dentro do alcance de tiro, poderiam explodir a nave em pedaços. Ele tinha uma pequena arma secundária em sua bolsa, mas isso mal era suficiente para repelir um esquadrão inteiro. Ainda assim, ele se recusava a deixá-los encurralar uma criança sem mãe. Ele cuidadosamente colocou Aya na sombra atrás de uma pequena caixa. "Fica aqui", disse a sua filha sonolenta, tentando soar calmo. Ele, gentilmente, entregou um comunicador surrado para que ela se divertisse com as luzes piscantes. Aira apontou sua arma esbelta para as formas distantes, cerrando os olhos. A primeira salvada de projéteis uniu por cima com um estalido agudo. A areia irrompeu em explosões curtas. Ela murmurou: "Eles estão apenas testando nossas defesas." Grant sacou sua modesta arma secundária. "Eu vou distraí-los daquele cume enquanto você aquece o propulsor. Se você decolar, eu penso em como regrupar." Ele estava meio brincando, meio sério. Na verdade, ele não queria que ela o deixasse para trás, mas não via solução imediata para todos escaparem. Ela franziu a testa. "Você não terá chance. Você já fez o suficiente. Pegue sua filha e corra. Eu posso segurá-los." Ele balançou a cabeça, a adrenalina correndo em seus veios. "Não vou deixá-la, e não há lugar seguro para mim e Arya de qualquer maneira." Então, uma segunda onda de explosões martelou o chão próximo. Alarmes na nave bipiaram em protesto. Ele praguejou baixamente, correndo para um ponto de vantagem atrás de uma rota semi-enterrada. Tiros uniram por cima com um zumbido rápido. Ele apertou o gatilho de sua arma secundária, lançando pulsos contra o veículo líder. Sua arma barata apenas arranhou o casco deles. Enquanto isso, Aira mirou com muito mais precisão, focando um beixe intenso que cortou um pneu frontal. O veículo girou, colidindo com o segundo. Um baque surdo se seguiu. O grupo atrás deles se separou para evitar a destruição. Grant gritou: "Vá calibrar o propulsor, eu vou tentar mantê-los presos." Ele encheu as dunas com pulsos. Ele não era ingênuo o suficiente para pensar que sua arma poderia causar grandes danos. Mas, se eles os forçasse a manobrar, eles perderiam um pouco de tempo. Isso poderia dar a Aira a janela que ela precisava. Ela correu vata para o cockpit. Os motores rugiram. Um redemoinho de ar quente explodiu, enviando uma mini tempestade de areia pela área. Aya espirrou assustada e então se agarrou à caixa, olhos arregalados. Grant continuou atirando até ficar com poucas cargas. O grupo avançou, respondendo com artilharia mais pesada. Eles martelaram o chão do deserto, espalhando estilhaços de rocha. Alguns projéteis atingiram o casco da nave, mas a armadura aguentou. Por cima do ruído, a voz de Aira ecoou através de um alto-falante externo. "Propulsor primário engajado. Só preciso de 30 segundos." Grant sentiu suor escorrer de sua temporal. Ele não tinha ilusões sobre a rapidez com que aqueles mercenários poderiam dominá-lo. No entanto, ele se recusava a sair. Ele rapidamente verificou Aya. Ela se escondia atrás da caixa, mordendo o lábio nervosamente. Ele a agarrou e correu em direção à rampa de carga na parte de baixo da nave. Se a nave decolasse, ele preferia estar a bordo do que ir preso a céu aberto. Uma explosão repentina chacoalhou a areia atrás dele. Ele tropeçou, agarrando-se a Aya, protegendo-a com seu corpo. Uma onda de calor escaldante irrompeu das explosões. Ele torciu, mas ficou de pé, forçando um pé na frente do outro. Ele avistou a rampa parcialmente aberta, pulou nela e pressionou um painel de controle para selá-los por dentro. No momento em que a escotilha se trancou, todo o casco vibrou, o propulsor zungindo. Ele ouviu mais explosões, mas então a nave sacudiu para cima, os motores se esforçando. Um segundo propulsor acendeu e os amortecedores de inércia entraram em ação. Aya gemeu, enterrando o rosto em seu pescoço. Ele esfregou as costas dela. "Estamos bem", mas ele não tinha certeza total. No cockpit, Aira lutava com os controles. Telas de dados brilhavam. Ela deu um breve grito de alívio quando a nave ganhou altitude, deixando os veículos lá embaixo. Os mercenários dispararam algumas mais salvas que fraquejaram no ar. Então, com um impulso poderoso, a nave subiu acima do chão do deserto, nivelando-se. Ela exalou, enxugando o suor de sua fronte.
Grant se deslizou para o assento de copiloto, acomodando Aya no seu colo. Ele a afegou. Isso é mais do que uma rixa familiar com o que você está lidando. Ela cerrou as mandíbulas. Tem uma crise política no meu setor. Minha posição me coloca diretamente na linha de fogo. Eles podem ter me traqueado até aqui porque carrego algo valioso. Nunca intencionei colocar você ou sua filha em perigo. Ele deu um sorriso meio torto. Você não é a primeira estranha complicada que encontro por aqui, mas admito que esta é a primeira vez que acabo sequestrando minha própria fuga em uma nave espacial que acabei de remendar. O olhar dela passou para as leituras. Seu trabalho de remendo está segurando. Teremos que saltar em breve. Ela inclinou a nave para a órbita baixa, acelerando gradualmente. O mundo desértico encolhia sob eles, as dunas se fundindo em um padrão rodopiante de rocha. Então, o piloto automático bipiou. O hiperpropulsor estava aquecendo, mas não com capacidade total. Possivelmente, o dano anterior se estendera além do propulsor. Ela começou a ajustar parâmetros, mordendo o lábio. Grant estudou seu rosto. Talvez eu possa ajudar se você me mostrar os acoplamentos do hiperpropulsor. Os mercenários sabotaram eles ou foi do fiasco anterior? Ela hesitou. Suspeito que foi de uma emboscada em um porto espacial há alguns dias. Os acoplamentos estavam falhando mesmo antes de eu pousar, mas eu arrisquei. Ele disse a Aya, fique neste assento. Então ele seguiu Aira até o corredor atrás do cockpit. Eles encontraram uma baía de manutenção cheia de compartimentos piscantes. Ele reconheceu a câmara de ressonância do hiperpropulsor, circundada por vários conduítes de energia. Ela abriu um revelando fusíveis enegrecidos e um aglomerado de circuitos carbonizados. O carretel de dobra não funcionaria bem se esses acoplamentos estivessem desalinhados. Ele vasculhou em seu cinto de ferramentas. Tem um fusível de substituição universal, mas pode não aguentar a voltagem total. Vamos ver se podemos redirecionar a energia secundária para que os acoplamentos não sobrecarreguem. Enquanto ele trabalhava, sua postura atraía atenção. Ela andava pelo corredor estreito, olhando para as leituras suspensas que exibiam transmissões de entrada, presumivelmente mais alertas ou ameaças codificadas daqueles que a perseguiam. Ela finalmente admitiu em uma voz baixa. Meu nome é Aira Novath. Venho de uma dinastia governante nos sistemas centrais. Isso significa famílias corporativas, alianças e riqueza substancial. Minha presença nos territórios externos não é coincidência. Eu estava tentando escapar de repetidas tentativas contra minha vida. Grant parou no meio de um ajuste. Todo esse tempo pensei que você era apenas uma viajante de alta tecnologia com um gosto requintado em naves espaciais. Você nunca disse que estava, conectada a uma grande estrutura de poder? Ela deu um encolher de ombros real. E você nunca perguntou. Honestamente, quanto menos pessoas souberem, mais segura eu estou. Mas eu lhe devo a verdade, especialmente agora que estamos acelerando para a órbita juntos. Ele assentiu e reconectou um conduíte final, ligando o circuito danificado. O carretel do hiperpropulsor roncou. As leituras de energia subiram, estabilizando em 92%. Isso pode ser suficiente para um salto curto. Ele fez sinal para ela verificar o cockpit. Experimente! Ela correu para lá e momentos depois o console bipeou com sucesso. Grant apareceu atrás dela, escaneando as leituras. Estamos prontos para tentar um salto. Para onde vamos? Sua expressão ficou sombria. Eu estava indo para um setor não reivindicado perto da bordadura, mas esses mercenários podem ter posto um bloqueio. Alternativamente, poderíamos tentar uma rota comercial estabelecida, mas isso significa portos oficiais que estão repletos de agentes leais às minhas famílias rivais. Aya, ainda sentada no assento do copiloto, examinava um painel brilhante. Ela tocou o inocente, provocando um bip de erro que os assustou. Grant caudarosamente se inclinou sobre ela, desativando aquele painel. Ele deu uma risada seca, ignorando a tensão inconfortável. Uma crise de cada vez, garotinha. Eles decidiram traçar um curso para uma zema neutra, supostamente sob o olhar atento de uma coalizão moderada. Quando o motor se alinhou totalmente, a nave esticou o espaço ao seu redor e disparou para frente em um borrão instantâneo. Aya riu da chacalhada abrupta, abraçando o assento. O campo estelar lá fora se esticou em linhas brilhantes. Depois, voltou ao normal assim que saíram do salto.
Foi então que Grant notou as mensagens não lidas no console pessoal de comunicação. Ele presumiu que fossem de sua família ou associados. Ela parecia relutante em abri-las, como se temesse alguma revelação dolorosa. Finalmente o fez. Seu rosto empalideceu. Ela leu na declaração curta em um sussurro. Meu pai, ele foi capturado. Eles estão usando ele como lavamanca. Os ombros de Grant se curvaram. Sinto muito. Ela forçou uma compostura estável, ao menos que as linhas em torno dos olhos estivessem tensas. Temos que proceder com cuidado. Meu pai é o líder do nosso território, ou era. Não posso desafiar os conspiradores com uma única nave semi-danificada. Eu preciso de aliados ou uma rota mais segura para resgatá-lo. Grant deu um aceno pensativo. Minha unidade antiga já cooperou com um esquadrão independente de especialistas ex-militares. Eles tinham uma base perto da fronteira. Se ainda operam, podem ajudar com infiltração, em troca de certos recursos. Se você é tão influente quanto afirma, poderia intermediar isso. Ela o encarou. Você estaria disposta a continuar viajando comigo? Esta não é sua luta. Você tem uma filha para proteger. Ele respirou fundo, olhando para a criança adormecida. Não podemos exatamente desaparecer agora. Você está meio caminho de retomar seu lugar legítimo, ou pelo menos de garantir sua segurança. E eu ajudei a remendar sua nave. Talvez seja melhor ver isso até o fim, já que os senhores da guerra locais ou mercenários podem vir atrás de nós dois. Aira pesou suas palavras, então assentiu. Sou agradecida por sua lealdade, mas vamos ser claros. Estamos indo para um conflito que pode escalar para uma guerra em larga escala se meus rivais ganharem impulso suficiente. Ele deu uma risada sem graça. Parece que precisamos de um plano maior. Eu me preocupo com isso amanhã. Ela os levou através de um segundo salto, mirando em um posto avançado inexplorado. As próximas horas pareceram surreal para Grant. Ele começou a sua manhã em um mundo desértico vazio. Agora estava viajando entre as estrelas em uma nave aristocrática, arrastado para uma luta pelo poder galáctico. Ainda assim, a cada minuto que passava, ele sentia-se mais certo de que fugir não era uma opção. Eles chegaram em órbita ao redor de um planeta fraturado, cercado por detritos. Do outro lado, flutuava uma pequena estação repleta de matrizes de sensores. Aira colocou a nave em modo stealth, esperando entrar despercebida. Com os motores em baixa potência, eles conseguiram atracar em um pilão auxiliar. O lugar parecia deserto, exceto por algumas naves surradas ancoradas ao redor do anim. Grant se vasculhou no anário de suprimentos da nave para roupas que pudessem ajudá-los a se misturar. Enquanto isso, Aya resmungava, reclamando de fome. Aira teve um apscanto e usam-sois de ninho de rateado a conciliar e quebrar do bar. A criança pegou-a sem nada, impressionada, depois olhou para o pai. Ele improvisou uma pequena refeição de seu próprio estoque de rações de campo. Não era gourmet, mas bastava. Aira observou a rotina deles, seu olhar revelando curiosidade. Eles desembarcaram na estação, passando por corredores cintilhantes. A atmosfera era viciada, mas estava bastante para respirar. O brilho neon das luminárias suspensas piscava em intervalos esporádicos, revelando paredes cobertas de anúncios de leilões locais e negócios sigilosos. Depois de uma caminhada cautelosa, eles chegaram num ponto de controle vigiado por um atendente entediado vestindo um uniforme surrado. Aira mostrou uma identidade falsificada. O atendente mal olhou para ela, muito desinteressado para verificar a autenticidade. Grant desembolsou um pequeno pagamento para agilizar o processo. Aya agarrou-se à perna do pai, observando os grafites coloridos nas paredes. Ela apontou para um padrão espiralado, balbuciando sobre como se parecia com o brilho dos propulsores. Aira sorriu levemente com a observação aleatória da criança. Em um recanto silencioso, perto de um elevador de carga inoperante, Grant conectou-se a um canal de comunicação do submundo. Ele digitou frequências antigas de seu tempo na frota de defesa. Logo, obteve uma resposta fraca de um homem chamado Bastian, um contato de anos atrás. Bastian soou desconfiado no início. Eu não faço favores grátis mais, amigo. Declare seu negócio. Grant manteve a voz baixa.
Tenho um acordo potencial com uma cliente de alto perfil. Ela está disposta a financiar uma operação que pode tirar seu pai do cativeiro. Está interessado? Estática preencheu a linha por um momento. Então Bastian disse: talvez, pelo preço certo. Envie-me suas coordenadas. Grant terminou a ligação sentindo-se inquieto. Se Bastian estivesse comprometido, eles poderiam estar andando para outra emboscada. Ainda assim, não tinham opções melhores. Ele se virou para Aya. Ele não tem garantia de ser confiável, mas ele tem recursos. Se você quer seu pai resgatado, podemos precisar de um grupo como o dele. Ela assentiu, sufocando qualquer sinal de ansiedade. Vamos em frente. Eles voltaram para a nave, levando o equipamento mínimo. A localização de Bastian era uma baía de atracação sombria do outro lado da estação. Eles navegaram por corredores labirínticos e chegaram a um amplo corredor alinhado com contêineres de carga. Bastian era um homem corpulento, com uma barba curta, encostado em um contêiner de metal. Ele olhou Grant de cima a baixo, seu olhar pousando em Aya com leve confusão. Então, suas sobrancelhas subiram levemente diante da postura régia de Aya. Grant deu um sorriso torto. Bastian, vamos conversar lá dentro. Eles se retiraram para uma pequena sala de descanso. Ela expôs os básicos: o cativeiro de seu pai, a tensão política e as famílias inescrupulosas que financiavam mercenários pela fronteira. Bastian ouviu com os braços cruzados, olhando seu macacão elaborado. Finalmente, ele disse: tudo bem, vejo a possibilidade de uma infiltração. Meu esquadrão pode lidar com extrações apertadas, mas precisamos de um pagamento sério. Ela ergueu uma sobrancelha. Nomeie seu valor. Quando ele o fez, Grant quase engasgou. A soma era astronômica pelos padrões da fronteira. Mas, novamente, para uma princesa rica, talvez fosse insignificante. Aya assentiu levemente. Concordo, mas quero um plano minucioso, sem improvisações bagunçadas que coloquem espectadores inocentes em risco. Bastian digitou um código em seu comunicador, instruindo sua equipe a se mobilizar. Nós resgataremos seu pai, mas se me trair, nós dois perdemos. Entendido? Ela assentiu e eles fecharam o acordo. O plano era viajar para um local próximo ao planeta capital do território de sua família. A equipe de Bastian era especialista em infiltração furtiva. Eles localizariam seu pai, sabotariam as defesas do perímetro da instalação de detenção e o extrairiam. Então o entregariam a um local seguro. Enquanto isso, Aya usaria uma transmissão criptografada para exigir que seus rivais recuassem ou arriscassem perder a riqueza que buscavam. Embora o arranjo fosse direto, Grant sentiu tensão. Os homens de Bastian pareciam prontos para uma briga, escaneando a princesa alienígena com curiosidade aberta. Ela suportou com frieza, recusando-se a mostrar vulnerabilidade. Eventualmente, eles se separaram, concordando em se encontrar em órbita ao redor do sistema capital em 2 dias padrão. Naquela noite, dentro do alojamento da tripulação da nave, Grant tentou acalmar Aya, que ficava inquieta com o zumbido fraco da estação. Ele contou histórias bobas sobre animais mecânicos que guinchavam e bipavam. Ela adormeceu depois de 1 hora. Aya ficou perto do corredor ouvindo. Quando a criança finalmente dormiu, ela falou baixo. Obrigado por ficar. Isso nunca fez parte do plano de vida de você. Tem certeza que vale o risco? Ele estudou seu rosto, notando o brilho sutil em seus olhos. Você precisava de ajuda. Eu a dei. Agora estamos nisso juntos. Além disso, não posso simplesmente ir embora. Estaria olhando por cima do ombro o resto da vida. Ela olhou para a janela próxima, mostrando o exterior da estação. Você tem razão. No dia seguinte, eles deixaram a estação, encontrando a nave de Bastian no espaço aberto. O salto os levou aos arredores de seu sistema natal.
Aquela região fervilhava de drones de segurança. Bastian os guiou por uma rota que contornava os controles oficiais. Logo encontraram uma lua remota para preparação, dentro de um cânion escondido. Os especialistas de Bastian prepararam equipamento furtivo. Grant os ajudou com calibrações de última hora nos dispositivos de infiltração, enquanto Aira estudava as informações sobre a localização de seu pai. Descobriu-se que ele estava detido em uma fortaleza perto da sede do governo de sua família. Altos muros, torres avançadas, drones sentinelas automatizados. Suspeitavam que membros do conselho que se opunham ao seu pai estavam por trás disso. Eles visavam forçá-lo a assinar o controle das exportações de recursos do território. As próximas horas desenrolaram-se em um torbelinho tenso de atividade. O grupo de infiltração partiu ao anoitecer. A equipe de Bastian implantou discas bagunçando as matrizes de escaneamento da fortaleza. Enquanto isso, Grant esperou na nave da princesa, mantendo-se pronto para entrar para uma fuga. Aya assistia de um cento atrás dele, mexendo em um pequeno brinquedo de pelúcia. Ocasionalmente, a criança perguntava se estavam jogando um jogo. Ele não sabia como responder. Pouco tempo depois, o grupo de infiltração relatou por rádio que havia chegado ao perímetro da fortaleza. Estalidos baixos ecoaram enquanto desativavam sistemas de alarme. Outro relato sussurrado contou de um quase confronto com um drone sentinela. Eles o superaram. Finalmente, um bip codificado indicou que haviam chegado à cela de seu pai. Tudo parecia estar indo bem. Então, tudo mudou num instante. As luzes da fortaleza brilharam e explosões pesadas sacudiram o cânion rochoso. Algo dera errado. Os homens de Bastian gritavam atualizações frenéticas sobre um corredor bloqueado. Uma chuva de fogo das torres os prendeu em lugar. Desespero ecoava em suas vozes. Aira cerrou os punhos. Eu tenho que ir. Ela deixou o cockpit, agarrou sua arma e marchou em direção à rampa de saída. Grant chamou atrás dela. Espere, você será superada em armamento. Ela girou, olhos flamejantes. Esse é meu pai lá dentro, e eu prometi uma extração limpa. Se tudo desabar, também desaba qualquer chance de estabilidade futura. Preciso intervir. Ele hesitou apenas um instante antes de soltar Aya do seu assento, carregando-a em um braço e seguindo. Tudo bem, mas vamos fazer isso com inteligência. Deixa-me ver se podemos bloquear a mira das torres. Pelo menos isso nos dá uma chance. Eles se apressaram para fora, na superfície lunar, um terreno árido iluminado pelos holofotes da fortaleza à distância. Os homens de Bastian haviam deixado um transporte de infiltração parcial contendo módulos avançados de bloqueio. Ela ligou os motores com um rugido metálico. Grant prendeu Aya num assento, segurando-a firme. Ele avisou. O transporte decolou, roçando o chão. Eles zumbiram por crateras contornando rochedos. A fortaleza impunha-se, suas torres girando acima. Raios crepitantes cortavam o ar. O transporte sacudiu quando fragmentos de rocha martelaram seu ventre. Aira mirou o transporte em uma pequena baía de manutenção perto da torre leste da fortaleza. Ela forçou o transporte a pousar com um raspão violento. Grant desengatilhou a escotilha, escaneando o corredor além. Estava deserta, presumivelmente porque os guardas estavam ocupados no local principal de infiltração. Bom para eles. Eles avançaram com cuidado, passando por um corredor semidestruído com marcas de queimadura. Os homens de Bastian, obviamente, passaram por ali. Eles localizaram uma sala lateral onde alguns drones sentinelas jaziam em pilhas retorcidas. Um breve piscar de luzes revelou nuvens de fumaça subindo. Um dos homens de Bastian, um soldado ferido, encostou-se na parede respirando com dificuldade. Ele sussurrou roucamente. Eles levaram seu pai para uma câmara de pânico, mas fundo lá dentro. Perdemos 4 homens. Bastian está preso perto da passagem central. Aira assentiu rapidamente. Fique aqui, nós lidamos com isso. Grant improvisou uma sequência de bloqueio usando o dispositivo portátil do transporte.
Ele digitou freneticamente, conectando a rede local da fortaleza. Se ele pudesse alimentar dados falsos para a lógica das torres, isso poderia dar-lhes tempo para resgatar seu pai. Eles continuaram por um corredor tortuoso até chegarem a uma porta blindada selada. Gritos abafados de Bastian vinham do outro lado. Pressionando um painel de controle, Grant descobriu que estava trancada com uma criptografia sofisticada. Ele puxou um pequeno kit de hacking, ligando-o à entrada da porta. O dispositivo bipiou enquanto ele digitava comandos, exalando sempre que um subroutine acionava um erro. Subitamente, passos se aproximaram por trás. Um par de guardas uniformizados apareceu, cada um armado com rifles. Eles viram o grupo de Grant no corredor e ergueram suas armas, gritando para que largassem tudo. Aira ofegou, agarrando-se ao pai. Aira pulou, girando atrás de uma coluna estrutural enquanto disparava sua arma esbelta. Um guarda cambaleou quando o feixe cortou seu ombro. O segundo guarda virou-se, disparando múltiplas rajadas que crepitaram por cima. Grant agachou-se, respondendo ao fogo com sua arma secundária. O guarda ficou preso atrás de um painel semidestruído, trocando tiros. Enquanto isso, o kit de hacking da porta bipiou com sucesso. A porta blindada começou a se abrir com um rugido profundo. Grant gritou para Bastian: "Mexam-se! Mexam-se!" Os homens de Bastian correram para fora. Eles jogaram o pequeno disruptor sônico na posição do guarda. O dispositivo explodiu com um estalo crepitante. O guarda desabou, largando seu rifle. O corredor ficou em silêncio, exceto pelo estalar da fiação danificada. Aira correu para frente, escaneando a penumbra. "Meu pai está seguro?" Bastian assentiu gravemente. "Nós o encontramos, mas não podemos chegar perto daquela câmara de pânico. Torres adicionais bloqueiam o corredor. Elas vão destroçar qualquer um que tentar se aproximar." Grant avançou. "Eu tenho os códigos de bloqueio para a torre principal. Vamos ver se conseguimos vinculá-los às subtorres também." Bastian direcionou a um console lateral. Grant conectou o dispositivo, digitando comandos, forjando uma nova subrotina. As defesas automatizadas da fortaleza piscaram, como se confusas. Uma a uma, os homens de Bastian avançaram pelo corredor, derrubando os últimos drones de segurança. Então, eles alcançaram a câmara de pânico. Um homem mais velho estava lá dentro, vestindo trajes elaborados, agora manchados pelo cativeiro. Ele parecia abatido, mas não derrotado. Aira pressionou um controle para destrancar a câmara. A porta abriu com um assobio, revelando a expressão exausta do seu pai. Ela entrou gentilmente, fazendo uma pequena reverência. Ele conseguiu um sorriso cansado. Os homens de Bastian garantiram a rota. Eles escoltaram o grupo de volta ao transporte de infiltração. O homem mais velho tentou manter-se ereto, mas a fadiga pesava sobre ele. Ele olhou para Grant, para Aira, para a equipe de infiltração esgarrada, tentando juntar tudo isso. Então, com o alarme da fortaleza ainda uivando, eles pularam a bordo do transporte e decolaram. De volta à nave de Aira, eles transferiram seu pai com cuidado, conectando-o a uma unidade médica. Ela instou Bastian a dispersar a liderança da fortaleza com uma sabotagem final, paralisando seus sistemas internos. Então, ela prontamente transmitiu uma mensagem criptografada para a cidade capital. Ela declarou que seu pai havia sido libertado e que o controle dos conspiradores estava quebrado. Sua mensagem ressoou com membros do conselho que ainda apoiavam a dinastia legítima. Embora alguns pudessem esperar uma batalha em grande escala, o resgate repentino e a sabotagem desencadearam o caos entre as facções rivais. No mesmo dia, lealistas dentro do palácio tomaram locais estratégicos, derrubando os conspiradores. A resolução foi abrupta, mas não menos dramática. Mais tarde, quando a poeira baixou, Aira levou seu pai para um local seguro. Ela ofereceu pagamento para o grupo de Bastian, como prometido. A equipe de infiltração se retirou, satisfeita. Então ela se virou para Grant, parecendo quase insegura.
Você salvou minha vida, salvou a vida do meu pai e arriscou sua filha no processo, o que ainda lamento. Deve haver algo que eu possa fazer para retribuir, especialmente considerando que sua reparação foi o ponto de virada em tudo isso. Ele segurou Aya, que bocejou. Honestamente, tudo que eu queria era manter minha filha segura, consertar uma nave espacial e encontrar um pouco de estabilidade, mas parece que saímos disso com mais do que esperávamos. Se sua posição realmente controla a riqueza de um território inteiro, talvez você possa me ajudar a encontrar um lugar aqui que não seja tão de fronteira, algum lugar onde minha filha possa ter um futuro decente. Aira o estudou, então trocou um olhar com seu pai. O homem mais velho assentiu. Ela encarou Grant. Prometo fornecer a você tudo o que precisa. Educação, segurança para sua filha, uma chance de perseguir suas habilidades mecânicas sem catar em mundos desertos. Nosso território poderia se beneficiar com alguém com a sua capacidade de improviso. Grant considerou isso, acariciando o cabelo de Aya enquanto ela cochilava. Aceito, mas com a condição de que eu permaneça livre para escolher meu próximo passo. Se eu não me encaixar, se eu não estiver interessado em viver como um servo mantido... Aira deu um meio sorriso. Eu não o teria de outra forma. Neste momento o pai percebeu a verdade improvável. A enorme alienígena, ajoelhada no deserto, aquela em cuja nave ele repreendeu sem saber que ela era uma princesa galáctica, mudara sua vida e, por sua vez, ele mudara a dela. Nos dias seguintes, seu pai se recuperou, reestabelecendo laços com membros aliados do conselho que estavam indignados com o golpe dos conspiradores. As transmissões oficiais confirmaram que a autoridade legítima da dinastia havia sido restaurada, embora com cautela e vigilância. A posição da princesa foi reconhecida em toda a região, garantindo que nenhum bando mercenário a ameaçasse facilmente novamente. Enquanto isso, Grant fez uma curta viagem de transporte para a cúpula do palácio, uma estrutura elegante e empoleirada sobre os mares azuis do planeta. O interior fervilhava com engenharia avançada. Drones de serviço zumbiam ao longo de painéis translúcidos que ofereciam vistas panorâmicas de aglomerados estelares, e o ancoradouro abrigava uma variedade de astronaves formidáveis. Ele caminhou pelos corredores com Arya empoleirada em seu braço. Você salvou minha vida, salvou a vida do meu pai e arriscou sua filha no processo, o que ainda lamento. Deve haver algo que eu possa fazer para retribuir, especialmente considerando que sua remendação foi o ponto de virada em tudo isso. Ele segurou Aya, que bocejou. Honestamente, tudo o que eu queria era manter minha filha segura, consertar uma nave espacial e encontrar um pouco de estabilidade. Mas parece que saímos disso com mais do que esperávamos. Se sua posição realmente controla a riqueza de um território inteiro, talvez você possa me ajudar a encontrar um lugar aqui que não seja tão de fronteira, em algum lugar onde minha filha possa ter um futuro decente. Aira o estudou. Então trocou um olhar com seu pai. O homem mais velho assentiu. Ela encarou Grant. Prometo fornecer a você tudo o que precisar. Educação, segurança para sua filha, uma chance de perseguir suas habilidades mecânicas sem catar em mundos desérticos. Nosso território poderia se beneficiar de alguém com sua capacidade de improvisação. Grant considerou isso, acariciando o cabelo de Aya enquanto ela cochilava. Eu aceito, mas com a condição de que eu permaneça livre para escolher meu próximo passo. Se eu não me encaixar, se eu não estiver interessado em viver como um servo mantido, Aira deu um meio sorriso. Eu não teria de outra forma. Naquele momento, o pai percebeu a verdade improvável. A enorme alienígena ajoelhada no deserto, aquela cuja nave ele remendara sem saber que ela era uma princesa galáctica, mudara a sua vida. E, por sua vez, ele mudara a dela. Nos dias seguintes, seu pai se recuperou, restabelecendo laços com membros aliados do conselho, que estavam indignados com o golpe dos conspiradores.
As transmissões oficiais confirmaram que a autoridade legítima da dinastia fora restaurada, embora com cautela e vigilância. A posição da princesa foi reconhecida em toda a região, garantindo que nenhum bando mercenário a ameaçasse facilmente novamente. Enquanto isso, Grant fez uma curta viagem de transporte para a cúpula do palácio, uma estrutura elegante e empoleirada acima dos mares azuis do planeta. O interior fervilhava com engenharia avançada. Drones de serviços uniam ao longo de painéis translúcidos que ofereciam vistas panorâmicas de aglomerados estelares. E o ancoradouro abrigava uma variedade de naves estelares formidáveis. Ele caminhou pelos corredores com Aya empoleirada em seu braço. Ela apontava para as colunas chiques e ria. Ele nunca imaginara que estaria passeando por pisos de mármore no centro do poder de um grande sistema estelar, muito menos por convite de sua princesa. Aira mostrou-lhe uma ala modesta do palácio que servia como oficina técnica. Com um sorriso malicioso, ela disse: "Temos bastante equipamento quebrado, precisando de sua perícia. Cuidaria de colocar suas habilidades de remendo em melhor uso?" Grant sorriu, erguendo Aya mais alto. "Se você tem metade do labirinto de circuitos que sua nave estelar tinha, eu vou ficar ocupado por meses." Ela riu suavemente, levando-o mais para dentro. Servos observavam à distância, incertos sobre como se dirigir a este humano despretensioso que caminhava ao lado de sua princesa com a criança pequena a reboque. Alguns lançavam olhares interrogativos, enquanto outros sussurravam entre si. Mas Aira nunca vacilou, encontrando-os com o olhar calmo que indicava sua confiança nele. A notícia de seu papel aparentemente circulou, e a equipe oferecia acenos respeitosos. Os dias se estenderam em semanas. Grant ajustou-se à vida no palácio, embora frequentemente se retirasse para a oficina para evitar a formalidade. Aira, por sua vez, adaptou-se rapidamente, aprendendo a perseguir pequenos animais mecânicos que zuniam pelos corredores. Ela descobriu o novo passatempo favorito: pressionar botões holográficos aleatórios e guinchar sempre que algo bipava. Durante aquele período, Aira supervisionou negociações políticas para reparar alianças que se desgastaram durante a tentativa de golpe. A saúde de seu pai melhorou, permitindo-lhe retomar os deveres oficiais. Agora que ele entendia plenamente o envolvimento de Grant, ele expressou genuíno apreço. Embora suas palavras fossem medidas, devo-lhe uma dívida pessoal. Quando estava trancado, temia que minha filha enfrentasse meus inimigos sozinha. Parece que você chegou bem a tempo. Grant respondeu com humildade casual: "Sou apenas um mecânico, senhor. Sortudo o suficiente para avistar uma alienígena encalhada em um mundo desértico." O homem mais velho riu, deixando o assunto de lado. Uma noite, em uma pequena reunião em um pátio de paredes de cristal, Aira fez um anúncio surpreendente. Ela reconheceu oficialmente Grant como um convidado de posição mais alta. Um título discreto que lhe concedia a liberdade para ir e vir sob sua proteção pessoal. Alguns participantes levantaram as sobrancelhas em silencioso pergunta, mas ninguém ousou objetar sua escolha. A princesa mais rica e poderosa da galáxia poderia nomear quem quisesse como convidado privilegiado. Aquela cerimônia terminou com um brinde final. Os convidados se dispersaram, deixando apenas um punhado de confidentes próximos. Aira virou-se para Grant, o mais leve sorriso malicioso em seu rosto. "Lembra daquele dia no deserto, quando você não fazia ideia de quem eu era? Não consigo parar de imaginar você agachado lá com suas ferramentas, calmamente remendando tudo como se fosse o trabalho mais rotineiro do universo." Ele riu, recordando a pequena forma de Aira brincando com aquele módulo na areia enquanto a alienígena gigante se ajoelhava ao seu lado.
Se você me dissesse naquele momento que era uma princesa com recursos de galáxias inteiras, eu provavelmente teria causado um curto-circuito em todos os cabos de puro choque. Ela riu, um som quente ecoando pelo pátio. Você pode achar engraçado, mas é importante para mim que as pessoas me vejam como mais do que uma figura de proa em trajes formais. Naquele dia, você me tratou como qualquer outra pessoa precisando de ajuda. Foi refrescante. Ele inclinou a cabeça. Talvez assim a vida deva ser. Você vê um problema, conserta. Você vê uma pessoa, ajuda. Nada de alvoroço. Seus olhos brilharam. Essa atitude, ironicamente, acabou levando você a uma existência totalmente diferente. Você está pronto para isso? Ele ergueu Aya em seus braços, a criança piscando, sonolenta. Contanto que a minha filha esteja feliz e segura, eu resolvo o resto. Mas pode contar comigo se algum dia se a encontrar encurralada por mercenários de novo, ou se suas naves espaciais chiques precisarem de mais remendos. Ela riu, acenando para que caminhassem com ela pelo pátio. Os faróis decorativos brilhavam sob a luz de estrelas. O ar cheirava levemente a flora local. Um detalhe que fez Grant perceber como diferente sua vida empoeirada e antiga tinha sido. Ele não sabia como definir seu futuro nesses salões opulentos, mas sentiu que tinha um lugar genuíno ali. Talvez como um amigo, um aliado, ou algo mais que ele não poderia prever. Cada curva da estrada, mas por uma vez, ele sentiu uma onda de gratidão porque os eventos o tivessem levado daquele deserto áspero para um momento de pertencimento inesperado. Eles chegaram a uma ampla varanda com vista para o oceano gentil do planeta sob o brilho de estrelas distantes. Seu pai avançou, colocando uma mão no ombro da filha. Ele encarou Grant em silêncio, então assentiu. Por toda a nossa família, eu te agradeço. Grant deu um encolher de ombros autoconsciente. Tudo o que eu fiz foi consertar sua nave e dar uma mão amiga. O homem mais velho permitiu um pequeno sorriso. Às vezes, a menor ação muda dinastias inteiras. Pense nisso da próxima vez que mexerem em um pedaço de fiação. Grant não encontrou resposta imediata. Em vez disso, simplesmente fez uma meia reverência. Aquela pequena conversa selou o elo final. Ele, um pai solteiro da fronteira, tinha se envolvido numa saga de drama político e guerra interestelar. Agora, a princesa mais rica e poderosa da galáxia não era mais uma mito distante, mas uma presença real em sua vida. Quando chegou a hora de uma conclusão mais formal, Aira decidiu hospedar um jantar privado. Nem câmeras, nem grandes discursos. Apenas um momento tranquilo entre aqueles que arriscaram tudo para restaurar a estabilidade. Bastion até apareceu, usando uma expressão contida que sugeria que ele achava o cenário opulento altamente divertido. Quando terminaram a refeição, a princesa ergueu um copo em agradecimento. Bastion fez um comentário casual sobre como da próxima vez ela provavelmente deveria instalar melhor blindagem nos propulsores se planejasse desviar de tantas balas. Ela lançou um olhar brincalhão. Naquele momento, Grant percebeu o quão longe haviam chegado. O ex-mercenário, a alienígena aristocrata, um mecânico autônomo e uma criança dormindo. A combinação improvável de personalidades que tornou o sucesso possível agora compartilhava uma camaradagem fácil. No final da reunião, Bastion partiu para o seu próximo trabalho. Ele deu um aperto de mão de despedida para Grant. Se você precisar de apoio, sabe onde me encontrar. Partir a ver se você está tão ocupado vivendo como um gigante palácio. Todo o grupo riu. Nos dias seguintes, os conspiradores foram oficialmente julgados e removidos do poder. Seu pai retomou a liderança, garantindo que nenhuma facção desaforada os colocasse em perigo. Livre de perigo imediato, Aira deu um passo final. Ela honrou o nome de seu pai,
anunciando que a linha de sucessão permanecia forte. Ela não pediu nenhuma coroação formal, preferindo servir como uma presença estável nos bastidores enquanto seu pai se recuperava totalmente. Grant decidiu ficar naquele planeta, pelo menos no futuro previsível, para dar a Aya as oportunidades que ele nunca teve. Ele passeou pelos corredores do palácio, ajudou a coordenar reparos na nave espacial e até ofereceu conselhos de engenharia para a infraestrutura local. Com o tempo, ele desenvolveu uma posição única que equilibrava sua proeza mecânica com as tarefas administrativas do palácio. Finalmente, uma tarde brilhante, enquanto o vento trazia uma brisa fresca do oceano, a princesa pediu que ele visitasse o ancoradouro. Ele chegou para encontrar a mesma nave que ele consertara pela primeira vez, agora totalmente restaurada. Seu casco elegante reluzia, as portas dos propulsores brilhavam com nova blindagem. Ela apontou para o conjunto do propulsor. Fizemos algumas modificações baseadas em suas anotações. Da próxima vez, a nave não será tão frágil durante a viagem. Ele riu. Sabe, não consigo deixar de sentir uma certa nostalgia por aquele dia. Eu era só um mecânico com uma filha curiosa, ajoelhado na areia. Você era uma alienígena com um problema impossível. Se qualquer um de nós tivesse hesitado, não estaríamos aqui agora. Ela assentiu. Acho que o destino tinha outros planos. Eles encararam a nave por um momento, reconhecendo silenciosamente o caminho improvável que os levou até ali. Aya correu em círculos, perseguindo um pequeno drone de serviço que bipava em protesto. Grant a pegou no colo e virou-se para ver Aira aproximando-se, um brilho divertido em seus olhos. Acho que nós dois merecemos um pouco de calma, sem mais fugas de última hora ou batalhas frenéticas. Pelo menos por um tempo. Ele deu um encolher de ombros. Calma pode ser legal. Mas, se problemas aparecerem, faremos o que sempre fazemos. Consertar o problema. Uma risada quieta escapou de seus lábios. Suponho que essa seja a nossa história em uma linha. E falando em história, sua filha logo será velha o suficiente para se lembrar de tudo isso. Ela terá uma história e tanto para contar. Grant riu. Ela provavelmente vai pensar que sonhou. Uma vez encontramos uma nave espacial no deserto e meu pai a consertou enquanto uma princesa alienígena gigante me ajudava a fazer castelos de areia. Ela será a única criança na escola com essa memória. Aira sorriu, recuando em direção à nave. Se isso não lhe der as melhores notas em contação de histórias, nada dará. Eles acabaram dando uma última volta ao redor da nave reluzente. Grant bateu no casco, satisfeito com os reparos que a transformaram de um destroço surrado em um testemunho brilhante da engenharia avançada. A jornada improvável que começou com algumas faíscas em um deserto culminara ali em um futuro plenamente reconciliado. O mesmo pai solteiro da fronteira e sua filhota se envolveram com a família governante mais poderosa da galáxia. Ainda assim, tudo se encaixou como se fosse o resultado mais normal do universo. Ele assistiu a Aika estender a mão para acariciar o lado da nave espacial, rindo de seu próprio reflexo no metal polido. A memória de como aquele trabalho de salvamento aleatório floresceu em resgate épico piscou em sua mente. Então, mesmo depois de tudo, ainda parecia surpreendente, mas da melhor maneira possível. Foi quando Aira tocou um painel perto do propulsor para mostrar-lhe um pequeno emblema gravado, o brasão real que ela sempre carregava. Ele o reconheceu como o mesmo símbolo que uma vez viu gravado no casco surrado. Agora, estava renovado, brilhando em detalhes nítidos. Ela se virou para ele com um sorriso. Sem mais buracos de bala. E se você decidir pilotar esta nave, está à sua disposição. Ele sorriu de volta. Deixe-me ser honesto. Se eu algum dia pilotar essa coisa, provavelmente vou verificar os propulsores 100 vezes. Não quero uma repetição do fiasco do deserto. Uma brisa rápida soprou pelo ancoradouro, agitando uma sensação de finalidade. Toda a saga alcançara sua resolução. A fortaleza libertada, o pai salvo, os conspiradores derrotados.
A princesa alienígena reivindicando seu lugar legítimo e o mecânico errante encontrando um lar. Grant colocou uma mão gentil nas costas de Aya. Ela olhou para ele, contente e segura. Então ele olhou para Aya, que parecia estar esperando que ele falasse. Ele limpou a garganta. Acho que te devo um obrigado por deixar eu e minha garota ficarem, por nos dar uma chance de ver um mundo maior, mas também por confiar em mim quando eu estava apenas remendando seus cabos na areia. Ela ofereceu uma inclinação de cabeça régia. Acredito que você retribuiu isso salvando toda a minha família. Então talvez possamos considerar que Tatus... Ele assentiu uma vez, lábios se contraindo em um meio sorriso. Então vamos resolver isso direito. Da próxima vez, eu te convido para jantar, ou o que quer que passe por jantar nesses lugares. Talvez possamos deixar o drama de lado por um dia e apenas aproveitar a calmaria. Seus olhos brilharam. Eu gostaria disso. E com essa nota final, todos os fios se uniram. A incursão aleatória do pai em uma nave alienígena encalhada, a curiosidade inocente da criança e a identidade oculta da princesa. Tudo se encaixou. Eles encerraram uma conspiração, resgataram o governante e formaram um vínculo que nenhum dos lados antecipou. Seu futuro se estendeu com a promessa de um novo começo, livre de ameaças imediatas ou propulsores semi-remendados. Pela primeira vez em eras, Grant teve certeza de que ninguém estava fugindo. Nenhuma crise esperava no próximo horizonte. Esta era a conclusão, o fechamento permanente de um capítulo que começou na areia do deserto rodopiante. Através de uma cadeia improvável de eventos, uma pequena família da fronteira moldara o destino de uma linhagem real. E agora, em um ancoradouro silencioso sobre a luz das estrelas, essa mesma família encontrou a paz que nunca esperava ter. Junto com algumas piadas internas sobre propulsores mal ligados e a parada não tão glamourosa de uma certa princesa Masdonas. Enquanto desligavam as luzes da baía, Grant gentilmente pegou Aya, que estava cochilando novamente. Ele lançou um último olhar para a nave restaurada, recordando como tudo começou. Então ele se afastou, ombros livres dos fardos antigos, sem ameaças abertas, sem conspirações iminentes. Apenas um fim que parecia absolutamente final. Como todos os bons contos deveriam terminar. Ele encontrou o olhar divertido de Arya e compartilhou um pequeno sorriso de cumplicidade. Sem uma palavra, eles deixaram a área de atracagem, caminhando juntos em direção a uma manhã mais brilhante. E nenhuma ponta solta permaneceu.